Foi dito, escrito, noticiado. Ganhe um novo olhar no programa Conversas Cruciais. Conversas Cruciais. Acompanhe agora. Ora, muito boa tarde a todos que estão sintonizados a esta altura a Rádio Adventos. Esta aqui emite em Luanda para Luanda e arredores na frequência 93.9. Esta é a única sintonia que lhe transmite a esperança. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um programa Conversas Cruciais que emitimos todos os dias de segunda a sexta-feira entre as 16 até bem perto das 17 horas. Cá estamos mais uma vez para, em nome do interesse público, abordarmos um tema muito interessante e esta edição vamos olhar para um assunto que a esta altura preocupa milhares de seres humanos no Médio Oriente e um pouco por todo o mundo, um conflito que já dura algumas semanas com milhares de vidas humanas. E daqui a pouco o caro ouvinte já poderá saber exatamente de que assunto vamos nos referir nesta edição. Como disse, essa é a única sintonia que lhe transmite a esperança, a Rádio Adventos, que emite em Luanda na frequência 93.9. A nossa emissão também pode ser seguida nas redes sociais, Rádio Adventos, no Facebook e no YouTube, ainda no Instagram, @Rádio Adventos. Esteja conectado, comentando, dando sugestões sobre a nossa grelha de programação. O programa Conversas Cruciais e demais programas também podem ser seguidos sempre que o caro ouvinte sair fora de Luanda ou mesmo do país, e claro, tendo a internet no seu receptor. Para tal deve acessar no link www.radioadventos.ao e fique então conectado a 93.9. Antes de avançarmos o tema agendado para esta edição, passo a apresentá-lo à equipa que trabalha para si nesta tarde. Garante a técnica de seleção musical o João Salgueiro, que está a cuidar da estética sonora. A coordenação é de Ana Miguel e hoje, com muito prazer, comunica consigo o Gonçalves Vieira Bando. Estarei consigo até bem perto das 17 horas. Ora bem, para esta edição, depois da apresentação da equipa de trabalho, vamos contar mais uma vez com a presença do pastor Florindo Chiconcho, atualmente responsável dos departamentos da Educação e Ministério da Família, a Lar e Família, como também é conhecido no seio da Igreja Adventista. Pastor Florindo Chiconcho, muito boa tarde e mais uma vez seja bem-vindo a Conversas Cruciais. Boa tarde, Gonçalves, boa tarde aos prezados rádio ouvintes e muito obrigado por nos convidarem para estarmos aqui. É um prazer contá-lo novamente nesta edição, neste programa melhor. Prazer também nosso. Muito bem. Muito bem. Pastor, antes de entrarmos para a abordagem do tema agendado para esta edição, vamos pedir que faça uma breve oração para pedirmos a presença do Espírito para a compreensão da palavra. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, te rendemos graças por tudo o que nós somos, graças à sua atuação. Te agradecemos, Senhor, pela vida e saúde que temos e pelo privilégio de estarmos aqui para abordarmos assuntos ligados à sua palavra no sentido de edificar a nossa fé. Queremos que o Senhor perdoe a nossa iniquidade e possa nos dar a iluminação do Espírito Santo para que percebamos qual é a sua vontade e para que tenhamos o poder de colocá-la em prática. Que a tua palavra traga conforto e esperança aos corações abatidos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, com a permissão do Espírito Santo, estamos em condições para a abordagem do tema desta edição e quando fiz a apresentação do pastor, dizia apenas que é diretor dos departamentos de Educação e do Ministério da Família. Não me referi justamente em que instituição é que o pastor lidera esses dois departamentos. Exatamente, é a Missão Sul de Luanda e Cabinda. Sim. Para a compreensão, já que a cada emissão podemos ter novos ouvintes. A Missão Sul de Luanda e Cabinda
é o órgão que rege as igrejas adventistas do sétimo dia situadas no território a sul da cidade de Luanda ou da província de Luanda. Temos como linha limítrofe a Estrada Nacional 230, A conhecida Estrada de Catete, e o enclave de Cabinda, província de Da Cabinda. província de Cabinda. Sim, as igrejas todas situadas nesses dois territórios, então são regidas, são dirigidas, são superintendidas por um órgão diretivo da igreja que chama-se Missão Sul de Luanda e Cabinda. Muito bem. Acreditamos que está compreendido, os ouvintes, de certeza, sempre que ouvirem aqui na Rádio Adventos de Missão Sul de Luanda Cabinda, já terão uma melhor compreensão quando se fala da divisão administrativa no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pois bem, na edição de hoje, como dissemos, o tema que podíamos anunciar dentro de mais alguns instantes, e vamos olhar para a guerra no Médio Oriente, pastor. Exatamente. Este é o tema agendado para hoje. A guerra no Médio Oriente com maior enfoque para o que está a acontecer entre a Palestina e Israel. A Palestina e Israel, ou concretamente entre o Hamas, uma faixa de Gaza, após. e o Estado de Israel. Exatamente, caro ouvinte, então este é o tema agendado para esta edição. Quando ouve pela imprensa, pelas televisões, quando entra na internet e se depara com notícias do que está a acontecer na faixa de Gaza entre a Palestina e Israel, o que é que lhe vem à mente? Quando é que começou este conflito? O que é que está na base? O que é que esteve na base? O que é que causou justamente este desentendimento entre duas nações? Será, do ponto de vista bíblico, podemos encontrar algum respaldo? Qual é o seu entendimento à volta deste conflito nesta região do Médio Oriente? Então, estas e outras questões você vai ter a compreensão aqui no programa Conversas Cruciais, hoje com o pastor Florindo Chicões. Pastor, entrando já na abordagem desta temática, a guerra no Médio Oriente entre Israel e Palestina, tem alguma implicação profética à luz da Bíblia, quando lemos a Bíblia e nos deparamos com o que está a acontecer por esta altura no Médio Oriente, onde até aqui milhares de pessoas morreram por culpa desta guerra? Sim, este conflito que se trava ali no próximo Oriente, né, Médio Oriente, que é entre Israel e a Palestina, ou concretamente ao grupo apelidado, assim denominado terrorista, o Hamas. Se tem alguma implicação profética, de uma maneira particular não tem, mas de uma maneira geral tem, e eu me explico. De maneira geral, isso é um cumprimento profético porque a Bíblia afirma que foi dito por Jesus mesmo, em Mateus 24, que nos últimos dias haverá guerras, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Nação se levantará contra nação, povo contra povo, reino contra reino. E é o que a gente está a ver. Agora, essa guerra, esse levantar-se de uma nação contra outra nação, de um reino contra outro, aponta-se a nações ou a reinos específicos, como é o caso de Israel e a Palestina? Não. Jesus falou na generalidade. E então, nessa generalidade, se enquadra esse conflito israelo-palestiniano, se enquadra também outro conflito atual, Rússia-Ucrânia, enquadra-se nesse conflito as guerras da região dos Grandes Lagos, em África, enquadra-se nesse conflito as guerras civis, como aquelas travadas em Angola. Ou seja, as guerras preditas por Jesus, exatamente, não especificamente a um determinado território. Não. Agora, de uma maneira particular, assim como se Jesus ou a Bíblia estivesse a falar de um conflito do gênero ali naquela parte do mundo que iria suceder nos nossos dias, não tem uma profecia específica que se cumpre nos nossos dias que fala desses povos, senão aquelas profecias gerais que têm a ver com a humanidade toda. E é preciso que a gente reafirme isso, porque há correntes teológico-doutrinárias que procuram apontar o relógio profético dos últimos dias para esse território que é o fértil crescente, e em particular aquilo que é a Terra Santa.
para dizer que as coisas vão acontecer ali, vão se cumprir ali, mas nem em Daniel, nem em Apocalipse, onde temos profecias muito concretas ligadas para o tempo do fim, para a era que estamos a viver, encontramos um apontar direto a Israel ou aos árabes que fazem a nação palestina. Muito bem. Então, este conflito que já, como disse, cefou até o momento milhares de pessoas aí na faixa de Gaza, é mais uma guerra, por aquilo que o pastor disse, não é? Tendo em conta a profecia predita por Jesus, que é mais uma guerra que acontece pelo mundo, a semelhança das más que já aconteceram, que está a acontecer agora entre a Rússia e a Ucrânia. Mas nesta região especificamente, não é? Olhando para aquilo que é questões históricas descritas pela própria Bíblia, esses dois povos, que ligações é que há entre Israel Palestina e a Palestina? Aí sim, aí a Bíblia vai nos dar talvez alguma raiz desse conflito, porque estamos diante de dois povos, irmãos ou primos, familiares. Como é que este laço se estabeleceu? Sim. Israel e os árabes, eu vou preferir tratar de árabe para não confundir, e depois vou explicar porque é que não estou a tratar de palestinianos. Israel e árabes são descendentes de Abraão. Abraão, o servo de Deus que foi chamado da sua terra, na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, é nessa região que ele habitava, a região do Ur dos Caldeus. Era uma região, do ponto de vista político, econômico e social, até científico, altamente desenvolvida, mas também com uma cultura muito religiosa e politeísta. E por causa desse politeísmo e de outras práticas que são contrárias à lei de Deus, Deus tira dali Abraão e Deus lhe manda avançar para o oeste e depois ao sul, ao sudeste, ao sudoeste, que é a região de Canaã, um território habitado por povos, e que aquele território se chamava de Canaã, onde havia muitos povos que constituíam cidades-estados. E então Abraão vai para ali como peregrino, e o Senhor lhe diz: olha, esse povo cananeu é muito corrompido, eu vou tirar a terra deles, vou dar a você. Você vai viver aqui, vou fazer de você um grande povo, uma grande nação, porque é por meio de você que eu vou abençoar a humanidade, antevendo o nascimento do Messias. Era uma terra muito rica? Rica materialmente. Do ponto de vista de recursos minerais? Até aquela data, talvez não. Hoje a humanidade descobre muita riqueza ali, mas tirando a questão da pastorícia e também da agricultura, Canaã não era dos territórios do mundo mais desenvolvido, porque o território em que Abraão saiu estava muito mais desenvolvido do que o território para o qual ele se dirigiu, que é a terra de Canaã. Mas pronto, é aí onde o Senhor preferiu, porque ali tem uma localização geográfica estratégica. Canaã funcionava como o centro do mundo de então, porque era o ponto de cruzamento entre o sul, o Egito e toda a África, abaixo, e o norte, que era a Europa, ali a Grécia, a Turquia e mais, e também a Ásia. Então, colocando o povo de Deus nesse território, abria possibilidades para transmissão da boa nova do Evangelho, da boa nova da salvação, para todos os povos, partindo desse ponto central em que os povos se cruzam, que é a terra de Canaã. A terra de Canaã. Então o Senhor chama Abraão para ali. Abraão era casado com Sarai, Sara depois, né, o Senhor mudou os nomes, e eles não tinham filhos, depois de muitos anos de casamento. E a dada altura, Sara decide aplicar aquele princípio das tradições dos seus povos, de que quando uma mulher não consegue ter filhos, para que a família não fique sem um herdeiro, então ela podia dar a sua serva como mulher para que seu marido gerasse filhos através dessa serva. E Sara faz a mesma coisa. Tinha aprovação divina? Não, simplesmente ela foi influenciada pela tradição. E ela pega uma serva que tinha recebido do Egito. Não acreditou que a promessa podia se cumprir nela. Exatamente. Era muito tempo de espera.
Nessa altura, desde que eles tinham chegado à terra de Canaã, já tinha se passado mais de 20 anos. Não, sim, mais de 15 anos. Mais de 15 anos, porque Abraão estava já com 70 ou 75 anos quando foi à terra de Canaã, e até quase aos 80 e poucos anos os filhos não vinham. Quer dizer, tinham passado 10 anos e filhos não vinham. E nesse desespero, então, usam desse estratagema. É uma estratégia aceitável para o mundo de então, normal, cultural, mas nem todos os aspectos da nossa cultura estão certos. E o Senhor não aprovava isso. E então, Agar, a serva de Sara, é dada a Abraão. Abraão vai ter relações com ela e ela concebe. E nasce um filho que é Ismael. Só que Deus diz não. A promessa não é com o filho da serva. Tem que se cumprir mesmo com a Sara. A promessa vai se cumprir com Sara. Não é com Ismael. Não é com o filho de Agar. Mas a Sara já era uma senhora com uma idade a muito Sara já avançada, tinha, que diz a Bíblia, já tinha possível. cessado o costume das mulheres. Não era possível gerar um já filho. já tinha passado da menopausa. Pronto, já não tinha o ciclo menstrual, não tinha nada, já não era uma mulher fértil. Humanamente já era impossível. Era impossível. Só que quando Abraão completa 99 anos e Sara acho que estava ali com 89, o Senhor diz que sim, no próximo ano Sara vai ter filho. Até Sara riu, o próprio Abraão riu. Por isso que o filho depois vai se chamar de Isaac, quer dizer riso. Nesta aos altura, 100 anos, a sua serva, diríamos, a sua doméstica já estava concebida. Já tinha um filho. Quando, aos 100 anos, Abraão aos 100 anos de idade, vai ter o Isaac. Para ele é o segundo filho, para Sara é o primogênito. Sara teve esse filho aos 90 anos. É um milagre. E Ismael, o filho da serva, já estava com 13, 14 anos. Já era um jovem que era adolescente crescido. Até então, com a consciência de que eu sou herdeiro, até que aparece o irmão da mulher legítima para lhe fazer a sombra. E a Bíblia diz em Gênesis 21, quando Isaac foi desmamado, houve uma festa. E durante essa festa, Ismael foi zombando, foi fazendo uma forma de bullying contra o irmão mais novo. Parece por insinuação da mãe, Agar. Este conflito entre esses dois povos começa muito cedo, logo ali. Começa ali. E então, Sara, ao observar isso, vê isso um perigo para Isaac. Então, o instinto protetivo da mãe obriga ela a abordar o marido e a dizer: olha, a serva e o seu filho não podem estar aqui no mesmo sítio conosco. O meu filho é o que o Senhor escolheu, por meio do qual a promessa da salvação para a humanidade vai se cumprir. É o herdeiro principal. Não nasceu primeiro, mas ele é que tem o estatuto de primogênito, porque primogenitura não significava na Bíblia apenas ser o primeiro, mas ter primazia. Então, Abraão fica preocupado com isso. Não que ele tivesse a querer negar a missão dada a Isaac, mas ele não queria, como pai, se separar do seu filho. Ele amava o seu filho. E Deus teve que intervir e dizer: olha, Abraão, faça mesmo isso. Deixe Isaac ir, eu vou lhe abençoar, vai ser um povo poderoso, vai ser uma grande nação, mas a minha promessa vai se cumprir com Isaac. E aí Ismael e sua mãe Agar foram despedidos, tiveram que andar pelo deserto, descendo aquilo que hoje é conhecido como deserto da Arábia. E aí é onde foi desenvolver a sua vida. Deus lhe abençoou, cuidou dele, constituiu família e gerou muitos filhos. Para encurtar, os árabes, eles apontam a sua ascendência a Ismael, como filhos de Ismael. E os israelitas são filhos de Isaac. Então, para a melhor compreensão dos nossos ouvintes, os palestinianos... Os palestinianos são árabes. São descendentes de Ismael. De Ismael. E os israelitas são descendentes de Isaac. Porque Isaac depois teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó vem se tornar o ancestral dos israelitas, com os seus 12 filhos, vão fazer as 12 tribos de Israel. Esaú foi constituir outra nação dos Edomitas. Também da linhagem de Esaú saiu a nação dos Amalequitas, que vieram se tornar inimigos, fidagás também de Israel.
É assim, mas todos habitando a mesma região, do fértil crescente. E Ismael teve os seus filhos que vieram constituir as nações árabes. As nações árabes. Então, esses povos que hoje são chamados de palestinos, a sua designação original antropológica não é essa. Não é palestino. Qual é, pastor? É mesmo árabe. Porque os árabes são muitos. Aliás, a Bíblia aponta que de Ismael nasceriam príncipes. Fala-se de 12 príncipes que nasceriam de Ismael. A sua mão seria contra todos e a mão de todos contra eles. Então, as nações árabes que habitam aquele território ocidental da Ásia são descendentes de Ismael. No território que hoje é chamado de Palestina ou Israel, qual é a história que temos? O termo Palestina, esse termo deriva do termo Filistia. O que era a Filistia ou a Filístia? Era um conjunto de povos que tinham 4 ou 5 cidades-estados, que era Ecrom, Askelon, Asdod, Gat, se eu não tiver a esquecer mais um. Então, eram cidades-estados dos filisteus. Os filisteus eram um povo antigo que também habitou aquela região, naquilo que hoje é conhecido como faixa de Gaza. Ali no sul, no litoral sul, à margem do mar Mediterrâneo. Esses povos, aponta-se que a sua origem tenha provindo da ilha de Creta ou mesmo da Grécia. Eles não eram semitas. E depois deslocaram-se e habitaram ali. Já há muitos anos. Israel, quando vai para Canaã, ao sair do Egito, já encontra os filisteus, como os outros povos que encontraram. E eles foram conquistando esses povos, dominando-os. Os filisteus depois se tornaram nos piores inimigos de Israel. No tempo dos juízes, ali nos anos 1300, 1200, 1100 a.C., nos tempos das realezas de Saul e Davi. Davi é quem esmagou o poderio dos filisteus. E aí já perderam a força, até que já quando entramos na antiguidade clássica dos gregos e romanos, os filisteus foram extintos. Então, o nome Palestina quer dizer Filistia, na língua original. Então, poderíamos dizer que os palestinianos são os filisteus. Não, não são os filisteus. Apenas receberam o nome dos filisteus, mas não são os filisteus. Então, como é que aquele território vai se chamar Filístia? Os judeus, ou a nação israelita, depois de se estabelecer, dominar os seus inimigos, foi se desenvolvendo, mas também foi se rebelando contra Deus. Até que a nação se dividiu em 2 reinos. Um no norte, das 10 tribos de Israel, cuja capital foi Samaria, e outro no sul, das 2 tribos, Judá e Benjamim, cuja capital foi Jerusalém, e os levitas estavam com estes. Devido à corrupção do reino do norte, foi mais corrupto que o reino do sul, o Senhor mandou, permitiu que os assírios, uma nação que estava mais próximo lá da Mesopotâmia, lá dos Tigres e Eufrates, daquela região, cuja capital foi Nínive, viesse a atacar Israel ao norte, esmagasse os israelitas, conquistasse a cidade de Samaria, espalhasse os israelitas por vários povos, quase fazê-los desaparecer. E os poucos israelitas que sobraram, e que não foram espalhados por outros territórios para perder a sua identidade, desceram e se juntaram ao reino do sul, que é o reino de Judá. E aí ganham o nome também de judeus e tudo mais, mesmo sendo de outras tribos, mas era a mesma nação. Isso foi no ano 722 a.C. Quase 200 anos depois, em 605, não, 100 anos depois, pouco mais de 100 anos, 605 a.C., os babilônios, outra nação também do mesmo território em que Abraão tinha saído, também vêm, atacam o reino de Judá, atacam Jerusalém e levam os judeus para o cativeiro em Babilônia durante 70 anos. Só que com uma diferença. Se os assírios fizeram os israelitas perder a sua identidade, fizeram desaparecer a nação israelita, os babilônios apenas dominaram, escravizaram os judeus, mas mantiveram a sua identidade cultural, mesmo lá nos territórios onde os babilônios os colocaram. O cativeiro foi de 70 anos.
e eles regressam. Depois do seu regresso, nos tempos de Esdras e Neemias, nunca mais tiveram uma autonomia absoluta, tal como foi antes desse cativeiro de Babilônia. Até que o Império Babilônico caiu, o regresso foi no tempo da Medo-Pérsia, depois a Medo-Pérsia caiu, depois veio o Império Grego, e depois do Império Grego veio o Império Romano. E os romanos foram dominar também esse território com força. Só que o que é que os romanos constataram? Eles dividiram aquele território de Canaã, aquilo que era o reino de Israel ou de Judá, em províncias. Encontramos aí a província da Judeia, com sede em Jerusalém, encontramos a província da Galileia e outras, Idumeia e tudo mais. Mas essas províncias dos judeus, sobretudo Galileia e Judeia, eram de povos, porque é o mesmo povo, só com duas unidades administrativas, eram povos muito revoltosos, que mais se insurgiam contra a autoridade romana. E para esmagar a rebelião, os romanos aplicavam penas duras, e uma das mais duras era a crucifixão. Mas era legítima esta reclamação do povo judeu? Claro, todo povo tem direito à autodeterminação, à liberdade, a se governar a si próprio. O que os romanos estavam a fazer era uma dominação, era uma colonização. E os judeus tinham razão de se revoltar, só que não tinham força para fazer isso. Os outros povos aceitaram a dominação pacificamente, mas os judeus tinham dificuldade de aceitar isso. Então, devido às revoltas, houve muito conflito entre judeus e romanos. E essa foi uma das razões também subjacentes que motivou Pilatos a dar uma sentença sobre Jesus que agradasse os líderes judaicos. Mesmo sabendo que ele estava errado, Jesus não tinha culpa nenhuma e iria errar ao sentenciar, mas ele preferiu seguir a voz da maioria. Por quê? Com receio de que houvesse uma rebelião e isso manchasse a sua ficha política perante o imperador, lá em Roma. Muito bem. Pastor, é importante que se faça esse enquadramento histórico para que os nossos ouvintes percebam onde tudo começou para as coisas chegarem até a este ponto. Mas é importante que o pastor também esclareça. E depois de tudo isso, como é que se compreende dois povos que nasceram, não é, do mesmo pai, depois revoltam-se, odiando-se ao ponto de matarem-se? Como é que depois aconteceu? Sim, é ali onde nós vamos chegar. Quando no ano 70, devido a uma grande rebelião que os judeus fizeram contra os romanos até foram expulsos da cidade de Jerusalém e tudo mais, os romanos voltaram em força. E isso foi em 65, 66. Os romanos voltam em força e no ano 70 destroem a cidade de Jerusalém, destroem o templo e arrastam todo o povo para fora de Jerusalém, para fora da Judeia. Para eles a ideia foi acabar com a Judeia. E isso ainda prolongou-se até ali no princípio dos anos 100, 120, 130. E houve outro imperador romano, que é o imperador Adriano. Este muda o nome de Jerusalém. Em vez de chamar Jerusalém, chama aquilo de Aelia Capitolina. Proíbe os judeus de morarem ali. Os tira todos e espalha por várias partes do Império Romano. E ao território todo, que era a nação de Judá, ou de Israel, ou de Canaã, já teve esse nome, atribui o nome de Palestina. Palestina evocando a Filistia. Os filisteus, como historicamente, biblicamente, eram os piores inimigos dos judeus, ou de Israel, desde que se estabeleceram na terra de Canaã. É aí onde nos vem aquela história de Sansão, é com os filisteus. A história, por exemplo, de Davi e Golias é com os filisteus. Então os filisteus tiravam a paz. Então o território palestiniano começa naquele período. Os filisteus tiravam a paz a Israel. Então o imperador romano decide chamar a terra dos judeus com o nome do seu pior inimigo da história, que é Filistia. E transliterando, né, passando para o latim e tudo mais, então vira Palestina. E os judeus saíram. É claro, sempre ficou um remanescente, mas insignificante, sem força política nem econômica para se autodeterminar. E então, desde aqueles que saíram no tempo do cativeiro babilônico, e aqueles que saíram já nos anos 70 e depois até os anos 130, era uma grande avalanche de judeus a viver fora do seu
território. Então é por esta razão até hoje o Israel não reconhece a autoridade do Estado palestiniano. Israel até reconhece. Só que os palestinianos é que, já não todos os palestinianos, o Hamas é que não reconhece. Então, com Israel fora do território, o território é ocupado por outros povos. Povos vindos do Egito, alguns vindos da Grécia, outros que os romanos foram pegar não sei aonde. Mas, sobretudo, os seus vizinhos árabes ficam a viver ali. Depois, no século VII, acho 622, se a memória não é, mas é século VII, surge o profeta Maomé com a sua pregação. E todos aqueles povos da região, Maomé foi árabe, são convertidos à religião de Maomé. Inclusive aqueles que habitavam no território antigo de Israel, que agora passou a se chamar de Palestina. Neste caso ao islamismo. Ao islamismo. A maioria se converte ao islamismo. E então Jerusalém se torna uma cidade disputada por essas três religiões. O judaísmo, daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, o Messias. Os cristãos, que também já estavam ali estabelecidos. E os próprios muçulmanos. A coisa vai andando. E no século XI, século XII, os cristãos da Europa, os católicos, decidem reconquistar a Terra Santa, sobretudo Jerusalém. E aí vão mandando para lá cruzadas. Pronto, e com isso levam mais outros povos e mais conflitos na área. Que foram cruzadas nessa altura? Cruzadas foram guerras santas que a igreja promovia para expandir o reino de Cristo, entre aspas, o reino eclesiástico. Guerra santa, pastor. Como é que se compreende? Era mesmo guerra. Os territórios eram ocupados por outros povos e soldados enviados pela igreja combatiam e conquistavam aqueles territórios a favor do domínio da algo Santa santo Sé. e inofensivo, é algo de paz, algo... Não, era mesmo sangrento, violento. Matavam para o território estar sob o domínio da Santa Sé. E também as cruzadas depois foram usadas para falar de evangelização. Quer dizer, vai a paz para aqueles que aceitam de paz. Aqueles que não aceitam a paz, então vai a guerra. Mas esse território, no século XV, passa a ser dominado pelo Império Turco-Otomano. Os turcos otomanos eram de religião muçulmana, mas politicamente não estavam aliados aos árabes. Vêm para esse território dominar. E eles dominam esse território todo durante 4 séculos. Desde os anos 5 séculos quase, desde os anos 1400, quase na mesma época que se dá a expansão marítima europeia para aqui para a África, os turcos otomanos expandem o seu império até as terras bíblicas. E ficam ali até princípio de 1900, quando em disputa com o Império Britânico vence e passa a dominar a região da Palestina. Quem são os que habitavam ali? Eram esses árabes, uns poucos judeus e outros povos. Mas em 1880, os judeus, devido às perseguições, ódios e inveja que sofriam em várias partes da Europa, decidem criar um movimento político de regresso à terra dos seus pais. Esse movimento vai se chamar de sionismo. Vamos voltar para a terra. E aí começam a regressar. E nesse regresso, eles não foram com violência. Eles foram lá para aquela terra, para aquelas terras, e foram comprando os terrenos. Foram comprando de quem? Foram comprando, sobretudo, dos senhores feudais do Império Otomano, dos turcos otomanos. Foram comprando, adquirindo suas terras para viver ali em paz, sem o ódio, sem a perseguição de ninguém, comparando as perseguições que passavam em vários países da Europa em que habitavam. E ao comprarem essas terras, então iam expandindo o seu domínio. Outras terras compravam dos próprios árabes encontrados ali, que também eram pobres, dominados pelos turcos otomanos. Só que a população depois foi crescendo. E já no tempo do Império Britânico, houve a necessidade de esses povos terem independência. Ao terem independência, esse país como é que vai se chamar? Quem vai mandar nesse país? Os judeus dizem que essa é a nossa terra, essa é a terra de Israel.
Os árabes encontraram, não, isso também é nossa terra. Exatamente. Já vamos aprofundar essa questão. É aí onde vem o conflito moderno. Exatamente. Vamos continuar com esta conversa muito interessante com o pastor Florindo Chiconjo, que nos faz compreender sobre o que está a acontecer na faixa de Gaza entre Israel e Palestina. Por hora vamos para um curtíssimo intervalo, será mesmo breve, e voltamos já para continuarmos a abordar este tema sobre a guerra no Médio Oriente. Rádio Adventus, a sintonia da esperança. Mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A verdadeira caridade só fica sabendo quem a pratica e quem a recebe. Seja uma mão ajudadora e ajude a salvar mais almas. Mãos ajudadoras, brevemente na sintonia da esperança. Rádio Adventus, a sintonia da esperança. Ora bem, renovados votos de muito boa tarde. Esta continua a ser a Rádio Adventos, que emite em Luanda para Luanda e arredores, na frequência 93.9, a única na sintonia que lhe transmite a esperança. Se a sua agora nos sintonizou, saiba que está em companhia do programa Conversas Cruciais, e hoje estamos a abordar o tema a guerra no Médio Oriente e as suas implicações proféticas à luz da Bíblia. E para a compreensão desta temática, temos em estúdio, mais uma vez, o pastor Florindo Chiconjo, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e atualmente é o responsável dos departamentos de Educação e Ministério da Família da Missão Sul de Luanda e Cabinda, como o pastor já fez questão de esclarecer. A Missão Sul de Luanda e Cabinda corresponde a uma divisão administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todas as igrejas que fazem parte do sul da província de Luanda e a província mais ao norte do país. É com estes líderes da Igreja Adventista com quem estamos a abordar este tema de interesse público. Não se esqueça de acompanhar sempre as nossas redes sociais, Rádio Adventos no Facebook e YouTube, e ainda no Instagram, Rádio Adventos, mas antes deve colocar aí o sinal @ e acompanhe a nossa grelha de programação. A nossa emissão também pode ser acompanhada sempre que sair fora de Luanda ou mesmo do país, para o efeito. Acesse em www.radioadventos.ao e fique sempre conectado à nossa grelha de programação. Voltando aqui à conversa em estúdio com o nosso convidado, como disse, o pastor Florindo Chiconjo, e olhando para este tema, a guerra no Médio Oriente. Pastor, antes de irmos para o intervalo, falava justamente desta contenda, desta reclamação naquele território. O Israel diz que o território é meu, porque sou o filho legítimo de Abraão. E da outra parte também, os palestinianos, que também são descendentes de Abraão, de Abraão, que já viviam ali. Exato, também reclamam serem tem uma história milenar com aquela terra. Então, como poderá se resolver as Nações Unidas decidiu resolver. Em 1847, as Nações Unidas votaram uma resolução em que criam 2 estados. Um de Israel e outro dos árabes, que agora passa a se chamar palestinianos. E traçaram um mapa, onde Israel tem uma parte designada no mapa, que é o seu território, e aquilo que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza é um enclave em Israel, quase, porque está distante. Então a única saída é passando justamente pelo território israelita. Está distante da Cisjordânia. Então essas 2 partes passam a ser aquilo que é o Estado da Palestina. Israel aceita, congratula-se com isso, pelo menos temos o nosso Estado, só que os outros não. E a coabitação se torna difícil. Por que a outra parte não aceita, no caso a Palestina? A outra parte acha que Israel é intruso. Não deve ficar aqui. Israel não é daqui e tem que sair da terra. Israel diz que não, essa terra é nossa. Foi dada a Abraão, Isaac e Jacó.
por herança. É Deus quem deu aos nossos pais. Vocês árabes, filhos de Ismael, têm as vossas terras lá na Arábia e tudo mais. Mas só que esses árabes... Mas o pai foi um mês. Esses árabes estão na terra que hoje é de Israel. Vamos lá situar desde o momento que aquilo passa a se chamar Palestina, por aí nos anos 120, 130 depois de Cristo. Então, de 120 ou 130 depois de Cristo até 1947 ou 48, você vai dizer que isso não é terra deles? É terra deles. Mas é claro que os outros também têm direito à terra. Havia uns poucos judeus lá que não se reviam com essa nação árabe. Só que o número foi crescendo. E a vinda de mais judeus no território foi ameaçando. Só que os judeus começaram a vir ainda no tempo do Império Turco Otomano, que colonizava ou dominava a terra. E as terras que Israel possuía ou possui foram terras compradas, não foram usurpadas. Compradas maioritariamente aos turcos, porque eles tinham as melhores terras, e também compradas aos próprios palestinianos. Só que eram pobres, dominados pelos turcos e talvez vendiam mais barato. E o desenvolvimento, o crescimento econômico judeu, acho que também cria um pouco de inveja e ódio e tudo mais. Então, em 1847 vota-se essa resolução, Israel recebe de bom grado, mas os palestinianos não aceitam. E em 1848, Israel proclama-se como Estado independente, tendo capital a cidade de Tel Aviv-Jaffa. E para os palestinianos, a capital ainda hoje é a cidade de Ramallah, mas eles reivindicam que a sua capital é Jerusalém. Só que a resolução das Nações Unidas dizia que Jerusalém, como cidade sagrada, não pertence a ninguém, é uma cidade internacional. Porque as 3 religiões monoteístas do mundo se revêem em Jerusalém. Que é o caso do judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, é terra de todos. Foi essa a resolução das Nações Unidas. Mas os outros não aceitaram. Quando Israel proclama a independência, os palestinianos decidem atacar Israel. E os palestinianos não vão sozinhos. Todas aquelas nações árabes ao redor, até algumas de África, se juntam nessa guerra. Em solidariedade Com os palestinianos. São todos árabes de sangue. Todos contra o inimigo comum que é Israel. E por incrível que pareça, Israel mesmo sozinho enfrenta esses todos e derrota-os. É o que está a acontecer agora. E com aquela derrota, é claro, quem ganha ocupa mais espaço do adversário. O território de Israel, que era pequeno, cresceu um pouco mais. E depois veio surgir outra guerra em 60, na década de 60, a famosa Guerra dos 6 Dias, né, que provocou tudo isso. Depois surgiu a Guerra de Yom Kippur, na década de 70. Yom Kippur é uma festividade judaica, enquanto Israel estava fazendo essa festividade judaica religiosa, tal como aconteceu este ano, em outubro. Aquela coalizão árabe volta a atacar. Só que Israel sai mais uma vez fortalecido e vencedor. E fruto daquela vitória, o território de Israel foi expandido. Israel acabou comendo mais daquilo que é o território de Jerusalém, puxou mais para si. Só não ocupou toda a Cisjordânia porque a Jordânia, a leste do Jordão, o país a leste do Jordão, também é árabe, decidiu assinar um tratado com Israel. Então, esse tratado que a Jordânia fez com Israel também acabou abençoando, entre aspas, os palestinianos, porque mais ataques, mais usurpação de terra, diríamos assim, que Israel deveria fazer mais confisco, já não fez por causa desse tratado, mesmo até de Jerusalém. E por isso é que Jerusalém, naquilo que o templo ainda mantém-se lá, a mesquita e tudo mais para os muçulmanos. O Egito quase que ia perdendo também a península do Sinai, que é um território egípcio. Então também assinou um tratado de paz com Israel. E esses tratados todos vão fracassar ou enfraquecer os palestinianos, porque esses países todos estavam a lhes apoiar, agora assinaram o tratado com Israel e os fracassa. Até que a coisa foi andando em 1988, uma organização que lutava pela libertação da Palestina proclama a independência do Estado palestiniano e é reconhecido como tal pelas Nações Unidas, compreendendo o território da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Mas agora,
Entre eles, palestinianos, também há desentendimento. Porque quem representava a autoridade, a Organização da Libertação de Palestina, que era liderado pelo Yasser Arafat, já falecido. Então, tomou posições moderadas de aceitar. Porque o que é que esses árabes, por que se uniram contra Israel quando Israel proclama a sua independência? É que para eles Israel não devia existir ali. Temos que extinguir o Estado de Israel. Não deve existir. É um intruso. É um colonizador. E do ponto de vista militar, há essa capacidade? Claro, não há capacidade, porque desde 48 que o conflito começou, ao contrário, o território de Israel só se expande. Israel está mais fortalecido. Então, acabaram desistindo dessa ideia. Mesmo a própria autoridade palestiniana acabou desistindo dessa ideia, reconhece Israel como dois estados que podem coabitar pacificamente. Mas o Hamas é um movimento radical dentro da Palestina, que acha que não, nós temos que cumprir com o ideal antigo. O Fatah, que é o partido que está a governar a Cisjordânia, palestiniano, o Hamas é um partido palestiniano que está ali a governar na faixa de Gaza, acha que não. Nós temos que acabar com o Estado de Israel. Os outros palestinianos que decidiram coabitar pacificamente com Israel são traidores da pátria. Pastor, está a dizer a luta entre o Israel com a Palestina é mais contra o Hamas, que para eles é um... Atualmente, a guerra atual, que essa terrorista. começou no dia 7 de outubro, não é contra toda a Palestina. É contra o Hamas. Não estão a atacar a Cisjordânia, lá ao leste de Israel, a oeste do Jordão. Mas é ali na faixa de Gaza que fica, que é banhada pelo mar Mediterrâneo ao sul. E a faixa de Gaza é que, do ponto de vista da história bíblica, é que era a terra dos filisteus. Os filisteus habitavam aquela área. É claro que os que habitam lá hoje não são filisteus. Não são. Mas está a ter comportamento de filisteu. E está havendo agora esse massacre. Porque os filisteus também, antigamente, não queriam que Israel vivesse. Atacavam, até que Davi foi esmagá-los e os outros povos depois os fizeram de desaparecer. É o que a gente está a assistir. Agora, esses povos são árabes, filhos de Ismael. Ismael, irmão de Isaac, que fez bullying contra o irmão mais novo, porque o irmão mais novo iria assumir a liderança espiritual da família. Aqui podemos deduzir, então, é guerra antiga, é guerra que vem porque são filhos de mães diferentes, é guerra que vem por causa do adultério do pai. Talvez teria sido evitado. E por que há esta classificação de Guerra Santa, Terra Santa? Guerra Santa, Terra Santa, começo por esse conceito Terra Santa. Terra Santa vem em função de que a revelação de Deus foi maior parte, ou seja, o teatro de boa parte da revelação de Deus, de acordo com a Bíblia, ocorreu nesse território, que podemos chamar também de fértil, que é também chamado de fértil crescente, que é a parte ali, que começa do deserto do Sinai, vai subindo por toda aquela faixa litoral, até quase ao Líbano, depois curva à direita, avança para o Oriente, até ali Mesopotâmia. Essa área toda que é onde vamos encontrar aquilo que hoje é Israel, Palestina, Síria, Líbano, Iraque, Irão. Esse território todo foi o palco da revelação bíblica. Então, por isso é chamado Terra Santa. E Jerusalém foi o centro todo que lemos no Novo Testamento, no Antigo e Novo Testamento. E Jerusalém foi o centro da vida religiosa a dada altura do povo de Deus. Por isso é que ganhou a designação Terra Santa. É assim que os cruzados, né, enviados da Europa, iam para lá com o intuito de conquistar a Terra Santa a favor da Santa Sé. Agora, Guerra Santa. Guerra Santa é já uma designação religiosa radical. E esse conceito de Guerra Santa surge dentro do Islão, né? Se eu não tiver aqui a falhar, é a chamada Jihad, em que se a pessoa não aceita a mensagem do Islão, ou o povo não aceita, pode-se pegar em arma e forçá-los a aceitar. Aí está o lado perigoso do Islão. Muito bem. Pastor, até ao ataque que resultou na guerra que ainda
prevalece. Foi num sábado de manhã, num dia em que os judeus e alguns cristãos reservaram o dia de sábado para Adoração. prestar culto de adoração ao seu Deus. Mas de lá até ao ataque daquele sábado, tinham passado cerca de 10 ou 15 anos sem ataques. Sem ataques. Daquela envergadura. Exatamente. Há possibilidade de se estabelecer uma paz duradoura naquela região do Médio Oriente? Quando os movimentos militares e políticos têm uma raiz religiosa, eles promovem uma guerra de longa duração. Porque, afinal, para surgir uma guerra e para a guerra durar, depende da motivação intrínseca que as pessoas têm. E quando essa motivação intrínseca for de caráter religioso, em que você que se engajar melhor na guerra terá recompensa melhores depois da morte por essa guerra, são guerras difíceis de acabar. Os judeus deram dor de cabeça aos romanos, por quê? Porque o judeu olhava o romano como um gentio, como um pagão. E usava a expressão, que perdoem meus ouvintes, né, mas é o que a gente encontra na Bíblia literalmente, de incircuncisos. Nós não podemos ser dominados por gente incircuncisa. Esses são gentios atrasados, não conhecem o verdadeiro Deus. É que vamos aceitar mesmo de mão beijada que nos dominem? Não podemos. Sim, tem mais força, mas a nossa razão é maior do que a força deles. Aqui é, conforme dizem os cubanos, pátria ou muerta. Então foi essa a guerra dos judeus, a resistência dos judeus contra a dominação romana. E os palestinianos, na sua condição de muçulmanos, também têm essa convicção. O judeu é apóstata, tal como o cristão, é usurpador, porque se eles não aceitam, eles ligam a questão religiosa, se eles não aceitam o profeta deles, não aceitam as suas crenças, então tem que desaparecer. Sobretudo na terra que é nossa. Então, é claro que há muçulmanos moderados, há árabes moderados, mas os partidários desse grupo Hamas não são moderados. E por isso que para os judeus também, eles tomaram também uma decisão radical, porque eles também, de certa forma, são radicais. Esmagar o Hamas até o Hamas não poder mais levantar. É o que está a se passar. É o que está a acontecer. São mais de 7 mil pessoas já mortas neste conflito. E reza a história que nunca houve morte de civis judeus. Porque naquele sábado foram 1.200 mortos. Civis. Nunca houve morte de civis judeus, a esse número, senão só é superado pela Segunda Guerra Mundial. Pelo antissemitismo implantado por Adolf Hitler na Alemanha. Então, ao ver essas mortes todas, a mente do judeu volta para o pior momento da sua história, que foi a perseguição hitleriana dos nazistas. Então não tem como eles ficarem calmos. Tantos apelos, mas esses apelos é como se entrassem em ouvido do mercador. Muito bem, pastor, a conversa está muito interessante, mas infelizmente o tempo está a apertar, temos que terminar. Mas antes mesmo de colocarmos um ponto final nesta edição e fazer as últimas considerações, qual deve ser a missão do cristão, não é? E olhando para o que está a acontecer, quando vê o que acontece no Médio Oriente e em outras partes do mundo, há ainda outra guerra entre a Rússia e a Ucrânia, qual deve ser o comportamento do cristão? Sim, antes que eu diga do comportamento do cristão, é preciso que a gente faça um enquadramento cristão dessa situação. Os judeus deixaram de ser o povo escolhido de Deus no ano 34 da nossa era. Quando a gente lê Daniel capítulo 9, encontramos uma profecia de 70 semanas, que são 490 anos, cortados do grande período de 2.300 anos proféticos. Então, esses 490 anos começaram a se contar desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 456 a.C., e se cumpriu no ano 34 com o apedrejamento de Estevão, 3 anos e meio depois da morte de Cristo. Era o tempo de graça que Deus deu aos judeus para ver se os judeus reconsiderassem a sua situação espiritual perante Deus e para continuar a ser o povo escolhido de Deus. Mas eles rejeitam o Messias no ano 31 da nossa era, crucificando, e depois rejeitam os seus mensageiros.
Desta data em diante, os judeus deixaram de ser o povo especial de Deus. Passaram a ser um povo igual aos outros. Só que por essa iniquidade cometida, o Senhor lhes entregou às mãos dos seus inimigos. Por isso que eles foram surrados pelos romanos, pelos turcos otomanos. Nos países onde andaram como peregrinos e tudo mais, sofreram também, até que se decidiu, pronto, eles também merecem paz, merecem também viver na sua própria terra. Criou-se o Estado de Israel e mesmo assim os vizinhos não lhes deixam à vontade. Então, se eles tivessem sido o povo fiel de Deus, nunca teriam experimentado essa amargura, essa história. Será que Deus está a castigá-los? Não. Eles abandonaram a Deus, então ao abandonar a Deus se entregaram a essa sorte de coisas. Mas há um detalhe. Deus abençoou-os também materialmente. Deus só lhes retirou a bênção espiritual. Mas a bênção material permanece com eles. São ricos, os judeus, são muito inteligentes e tudo mais. Isso é bênção que Deus deu a Abraão antigamente. E a lição que fica para nós enquanto cristãos é sermos fiéis nas verdades que nós conhecemos. Em segundo lugar, não abandonemos a Deus, como os judeus abandonaram. Porque se a gente abandonar, vamos correr consequências terríveis, não teremos alguém para nos proteger. E outra lição é que Deus é tão amoroso que a gente se rebela contra Ele, mas Ele não nos tira tudo o que nos deu. Assim como não tirou a bênção material dada aos judeus. E os judeus hoje perderam a esperança? Não. Todo judeu que hoje aceita Jesus de Nazaré como Filho de Deus, como Messias, é salvo. E são muitos os judeus que estão aceitando Jesus de Nazaré como seu Salvador, como Messias. Mas existe a maioria rebelde que acha que o Messias está por vir, não é Jesus de Nazaré. E pior, existe muitos judeus, e esses são a maioria dos que habitam em Israel hoje, que não são religiosos. Eu tive o privilégio de fazer uma viagem turística às terras bíblicas em Israel. E no sábado fomos à praia, não para nadar, mas fazia parte do percurso. Passamos ali na praia do Mediterrâneo, encontramos praia cheia. E a nossa guia turística foi nos explicando que nem todos eles judeus são religiosos. Ela dizia que eu também não sou religiosa. Quer dizer que nem o próprio judaísmo pratica, são gente secularizada. Se fosse aqui, nós chamaríamos mundanos. Isso não é bom. E talvez que isso seja uma lição para os judeus voltarem para Deus. Deus às vezes permite que as guerras surjam, porque com isso depois as pessoas buscam esperança na palavra de Deus. Que talvez isso leve os judeus e os palestinianos a buscar a esperança na palavra de Deus, sobretudo na palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado por esta compreensão sobre a guerra no Médio Oriente, do ponto de vista bíblico, histórico, e de certeza que os ouvintes que acompanharam o nosso programa terão uma visão diferente quando virem a guerra entre a Palestina e Israel. Amém. Ok. Então, muito obrigado, pastor, e vamos contá-lo em próximas ocasiões, se assim Deus permitir. Que assim seja. Obrigado também. Muito obrigado. Trabalharam para si. Termina aqui o Conversas Cruciais em mais uma edição. A garantia técnica foi de João Salgueiro, coordenação de Ana Miguel, e com muito prazer comunicou consigo Gonçalo Vieira. Esta equipa volta a estar consigo em próxima ocasião. Até lá, mantenha-se fiel a 93.9, a única sintonia que lhe transmite a esperança. Boa tarde. Tudo que foi dito, escrito, noticiado, ganhe um novo olhar no programa Conversas Cruciais. Conversas Cruciais.